Palmeiras e Corinthians são dois dos maiores clubes do Brasil, mas vivem situação completamente diferente, tanto dentro quanto fora de campo. Nós vamos aqui tratar nesse vídeo tudo sobre as finanças de Palmeiras e Corinthians, comparando os dados que saíram no balanço de 23 das duas e mostrar para vocês como está a situação de cada um dos clubes hoje e o que a gente pode projetar para o futuro fora de campo, lembrando que o que se define fora de campo em termos de finanças acaba refletindo no time dentro de campo. Olá pessoal, eu sou Fernando Ferreira, sou fundador da Pluri e estou aqui para ajudar vocês a entenderem mais sobre como funcionam as finanças do seu clube e do futebol brasileiro como um todo. E hoje nós vamos falar sobre as finanças de Corinthians e Palmeiras. Antes de começar, eu peço que vocês deixem aí um like, se inscrevam no canal, aqui tem muito vídeo sobre as finanças de vários clubes do Brasil e também do futebol brasileiro como um todo, né? Bom, os balanços de Corinthians e Palmeiras foram divulgados agora recentemente, referente ao ano de 2023, e aqui nesse vídeo nós vamos continuar uma série em que nós estamos comparando as finanças de grandes clubes do Brasil. Como é que a gente faz essa comparação? Bom, nós separamos 5 grandes itens de análise, né? Quais são? As receitas, as despesas, o resultado, o endividamento e o patrimônio, né? E cada um desses itens a gente analisa sobre óticas de porte, do tamanho, da qualidade do indicador e da tendência para onde esse indicador está se movendo. Então, com isso, a gente tem todos os espectros de uma avaliação do clube. E nós vamos fazer isso aqui com Palmeiras e Corinthians a partir de agora. Bom, vamos começar pelas receitas, né? Na tela você vê o gráfico que mostra os últimos 10 anos da receita do Palmeiras em verde e do Corinthians em preto. Repare que, com exceção de 2016, em todos os anos o Palmeiras ele supera o Corinthians. E de 2017 em diante, essa diferença começa a ficar mais visível, tendo agora diminuído em 2023, assim como tinha diminuído também em 2020. Mas já sabemos que em 2024 esse número, essa diferença, ela vai explodir, porque as receitas do Corinthians são incertas, mas a gente sabe que a receita do Palmeiras, provavelmente pela venda de jogadores que estão sendo anunciadas, o Palmeiras vai ter em 2024 a maior receita da história do futebol brasileiro, superando os 1.374 bilhões que o Flamengo teve esse ano. Então provavelmente o Palmeiras ano que vem com recorde histórico de faturamento do futebol brasileiro, né? Óbvio que a gente tem que ver o Flamengo também e vai depender da performance dentro de campo, mas essas vendas de atletas já fazem uma diferença difícil de compensar. Bom, em 2023 o Palmeiras teve uma receita bruta de 982 milhões de reais, que foi a segunda maior do Brasil, como eu disse, atrás do Flamengo. Foi uma receita 5% maior do que a do Corinthians, que é a terceira do Brasil, que foi 937 milhões de reais. Dois clubes praticamente bilionários, né? Quando você vai para as receitas por categoria, são 4 categorias: direitos de transmissão e cotas de participação, match day, comercial, que inclui patrocínio, publicidade, por aí vai, e venda de atletas. Vamos começar pela categoria de direitos de transmissão e cotas de participação, em que o Palmeiras é o terceiro clube do Brasil em receita, o Corinthians é o segundo, o primeiro é o Flamengo. Então aqui o Corinthians leva uma vantagem, faturou 307 milhões nessa categoria, enquanto o Palmeiras faturou 290 milhões de reais. Quando a gente vai para Match Day, que basicamente é ingressos e sócio-torcedor, o Palmeiras, você vê aí na tela, o Palmeiras é melhor do que o Corinthians em todos os anos da série, só descontando que em alguns anos essa série o Corinthians não teve contabilizado essa receita porque ela ia direto para a Arena. Mas o Palmeiras sempre à frente. Nesse ano o Palmeiras faturou 168 milhões de reais, foi o segundo maior atrás do Flamengo. E o Corinthians faturou 117 milhões com Match Day, foi o quarto. Lembrando que o São Paulo é o terceiro colocado nessa categoria. Quando nós vamos para receitas comerciais, que estão aí na tela, aqui também é uma vantagem palmeirense desde 2015. Todos os anos o Palmeiras supera o Corinthians. O Palmeiras fez 216 milhões nessa categoria nesse ano, foi o segundo. O Flamengo foi o primeiro. E o Corinthians fez 195 milhões, foi o terceiro colocado. Por último, nós vamos para negociações de atleta. Você vê o gráfico aí na tela. Aqui já há um pouco, um jogo mais equilibrado, às vezes o Corinthians ganha, às vezes o Palmeiras ganha, mas no ano passado em si o Corinthians fez 251 milhões nessa categoria, ele foi o segundo do Brasil, atrás do Flamengo, e o Palmeiras fez 187 milhões de reais com negociações de atletas, foi o quarto do Brasil, lembrando que o Atlético Paranaense foi o terceiro colocado
nessa categoria. Então, em resumo, quando a gente olha o porte, o Palmeiras foi melhor em 2023, né? Com 5% mais receita do que o Corinthians. Nos últimos 5 anos, o Palmeiras teve uma receita de 4 bilhões e 87 milhões de reais, 31% maior do que os 3 bilhões e 119 milhões do Corinthians. E nos últimos 10 anos, o Palmeiras teve uma receita 24% maior do que a do Corinthians. Foi de 6 bilhões e 318 milhões de reais contra 5 bilhões e 86 milhões de reais para o Corinthians, tá? Quando a gente abre as categorias, né, a gente vê que há um empate. O Palmeiras foi melhor nas categorias de receitas comerciais e match day e o Corinthians foi melhor em direitos de transmissão e cotas de participação e negociações de atleta, né? Mas quando a gente avalia isso só em 2023, quando a gente avalia um período mais longo, de 5 e 10 anos, o Palmeiras bate o Corinthians em todas as categorias, tá? Nas 4 categorias em 5 anos o Palmeiras bate o Corinthians e também em 10 anos. Então o Palmeiras é o vencedor aqui nessa categoria de porte de receitas, tá? Na qualidade em si, o Palmeiras também é melhor, porque o Palmeiras tem uma distribuição das receitas mais equilibradas. Como é que a gente mede isso? A gente mede um índice de dispersão entre a maior receita e a menor receita para saber se você está dependendo menos de algum tipo de receita. Então, nesse índice, o índice do Palmeiras é 1,7, que é um índice que mostra menos dispersão, enquanto o índice do Corinthians é 2,6, entre a maior e a menor receita, né? Também o Palmeiras depende menos de receitas não recorrentes, né? Essas receitas não recorrentes são aquelas, são menos previsíveis, vamos chamar assim. Então, negociação de jogador entra aqui, mas não apenas ela. Então, o Palmeiras depende apenas 19% da sua receita vem das receitas não recorrentes, enquanto que no Corinthians esse percentual vai a 27%. Então o Palmeiras tem uma qualidade da distribuição das receitas, né, da estrutura de receitas melhor do que a do Corinthians. E na tendência, o Corinthians foi melhor, porque em 2023 ele teve um crescimento de 20% da receita, contra 8% do caso do Palmeiras. O Palmeiras cresceu, ambos cresceram abaixo da média do mercado, que foi 24%, mas o Palmeiras bem menos, né? Nos últimos 5 anos, o Corinthians teve um crescimento de 99% contra 50% do Palmeiras, né? E apenas em 10 anos é que o Corinthians teve um crescimento de 196%, enquanto o Palmeiras teve um crescimento de 455%, muito maior. Isso se explica pelo fato de que em 2014, que é o início, né, dessa avaliação aqui de 10 anos, o Palmeiras estava no começo do seu processo de reestruturação, que começa ali em 2013, e o Corinthians já tinha sido campeão mundial ali em 12, ele estava descendo a ladeira. Então os dois clubes estavam em direção completamente oposta. O Palmeiras começando uma reestruturação e subindo muito de uma base menor, e o Corinthians já de uma base maior e descendo a ladeira, que a gente continua nesse ciclo. Bom, vamos passar agora para as despesas, tá? Aqui a gente avalia basicamente despesa com futebol, que é o que interessa, né? Porque aqui é importante avaliar qual é o tamanho dela dentro do tamanho do clube, né? Quer dizer, de forma que ela seja o suficiente para gerar maior capacidade de investimento, mas que não seja grande demais para não afetar, obviamente, o resultado do clube, né? Você vê aí na tela a despesa com futebol, o gráfico de Palmeiras e de Corinthians, e você vai ver que o Palmeiras supera o Corinthians, Palmeiras em verde, Corinthians em preto. O Palmeiras supera o Corinthians desde 2015, todos os anos. Agora, essa diferença aumentou muito nos últimos anos, por quê? Porque o faturamento do Palmeiras aumentou e ele vem investindo mais em futebol em função desse maior volume de recursos. Enquanto que o Corinthians, o faturamento também aumentou, mas como o endividamento do Corinthians é muito grande, aqui eu estou considerando a Arena, né, junto, o Corinthians tem um compromisso de parte do capital dele com essas obrigações, né? Então faz com que o Corinthians tenha menos sobra do volume de recursos que ele fatura para investir no futebol. É o que você está vendo aí nesse gráfico. No ano passado foram 597 milhões de reais de investimento no futebol do Palmeiras, aqui é um investimento amplo, né, no futebol, contra 390 milhões de reais do Corinthians, né? O Palmeiras tem a segunda maior volume de despesas do futebol do Brasil, só perde para o Flamengo. O Corinthians tem o 7º lugar. Ele perde, além do Flamengo e do Palmeiras, ele perde também para Atlético Mineiro, São Paulo, Botafogo e Red Bull Bragantino. Todos esses
Palmeirenses colocam mais dinheiro no futebol do que o Corinthians, tá? Agora você vê aí na tela qual é a relação entre despesas com futebol e receita, só para dar uma geral para vocês, pessoal. A gente considera um padrão saudável se as despesas com futebol ficam entre 60% a 65% das receitas, tá? Passando disso fica complicado, porque tem que ter resultado no final, né, para ter reinvestimento, pagamento de dívida e tudo mais, e tem que ter capacidade de pagamento das outras dívidas, né? Então, quando você olha nesse gráfico, você vê que o Palmeiras historicamente vem ali na faixa entre 60 e 70. É lógico que em 2020 esse negócio vai na lua por conta da Covid, né? Enquanto que o Corinthians, ele em geral, ele por muitos anos andou com uma despesa muito acima, chegando a ser uma despesa com futebol acima das receitas. Você imagina, tem as outras despesas ainda do clube. No caso do Corinthians tem um agravante, porque a despesa com o clube social lá é enorme. Mas, de maneira geral, o Corinthians agora está tendo que pagar a conta dos gastos excessivos dos anos anteriores. Então ele está tendo um volume de investimento no futebol em relação à receita muito menor. As despesas do Palmeiras no ano passado foram 61% das receitas, enquanto a do Corinthians foi 42%, que é um índice muito saudável, mas ele está nesse índice por falta de alternativa do clube, né? Não tem grana mais do que isso para colocar no futebol, né? Efeito do endividamento e do descontrole financeiro. Nós temos aqui no canal vídeos sobre o Corinthians e sobre as finanças do Corinthians, onde você entende a situação que o clube chegou aqui. Temos alguns vídeos sobre isso. Então, se a gente analisa as despesas pelo porte, o Palmeiras é melhor, ele tem 53% mais despesas no futebol do que o Corinthians. Em 5 anos ele tem 40% a mais, em 10 anos ele tem 26% a mais. Então o Palmeiras ele colhe os frutos de uma estrutura maior, com investimento maior, por conta de uma administração financeira melhor. Aquilo que o Corinthians se recusa a fazer há muitos anos. Quando você olha para a qualidade em si, o Palmeiras é o melhor, que ele tem um indicador de 70% das despesas contra as receitas totais, em relação às receitas totais, contra 71% do Corinthians nos últimos 5 anos. Nos últimos 10 anos, o Palmeiras tem 67% contra 70% do Corinthians. E apenas em 23 o indicador do Corinthians foi melhor, como eu disse anteriormente, por falta de opção, né? Foi 42% do Corinthians contra 61% do Palmeiras, né? E olhando para a tendência, importante que aqui o objetivo não é frisar que quanto mais gaste melhor, né? Mas em si a gente tem que avaliar que o clube precisa aumentar o seu investimento com futebol ao longo do tempo, porque é um clube de futebol, mas desde que ele não prejudique as suas finanças, né? Aqui o Palmeiras também é melhor, né? Ele teve um aumento de despesa de 10% em 23 contra 8% do Corinthians, 48% nos últimos 5 anos contra 3% do Corinthians e um aumento de 347% da despesa nos últimos 10 anos contra 57% do Corinthians, né? Então, um fruto daquilo que eu falei no item de receitas, né? O Palmeiras vem numa reestruturação de lá de baixo há 10 anos atrás, quando estava numa crise danada, e o Corinthians estava numa situação muito diferente, né? E os dois cruzaram em caminhos opostos, né? Portanto, aqui no grupo despesas, o Palmeiras foi melhor no porte, foi melhor na qualidade, também foi melhor na tendência. O Palmeiras foi o vencedor, né? Quando a gente vai olhar o resultado, vamos começar aqui pelo resultado operacional, que você vê aí na tela, o resultado operacional do Corinthians nos últimos 2 anos, muito bom, 157 milhões em 22, 212 milhões em 2023, ele é o terceiro melhor do Brasil, perde apenas para o Flamengo e para o Atlético Mineiro em 23, e o Palmeiras é o 12º, né? Perdendo para também Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino e uma série de outros clubes. Você vê aí na tela que o Corinthians nesse item ele leva ampla vantagem sobre o Palmeiras. O problema do Corinthians é que depois disso aqui ele tem uma série de compromissos relacionados aos seus débitos e às suas dívidas, que são muito grandes e que acabam consumindo o que sobra. Então, aqui a gente olha agora o resultado financeiro, né? O Palmeiras teve 53 milhões de reais de despesa financeira líquida, enquanto o Corinthians teve 127 milhões de reais de despesa financeira líquida. O que é isso? É juros, é multa, é correção monetária, é variação cambial. Aqui tem essas despesas relacionadas à administração do seu passivo, de despesas e impactos sobre despesas e dívida, né?
O Corinthians é o 19º colocado nessa categoria entre 20 clubes, quer dizer, está lá embaixo, perde praticamente para todo mundo, enquanto o Palmeiras é o 11º, Flamengo é o primeiro, Cuiabá segundo, Cruzeiro terceiro, Santos quarto, Red Bull Bragantino quinto, Fortaleza sexto, é o pessoal que administra melhor o caixa, né? Sendo que alguns têm alguma questão pontual que melhora o seu resultado, uma variação cambial, alguma coisa assim. Por último, resultado líquido, né, que é a última linha, aquela que interessa no final. O Palmeiras teve 9 milhões de resultado em 2023 contra 1 milhão do Corinthians, os dois ali no 0 a 0, né? Eu tenho falado muito sobre esse negócio. Aqui no canal tem um vídeo sobre o balanço do Palmeiras, avaliando o balanço do Palmeiras, e também uma comparação do balanço do Palmeiras com o do Flamengo, em que a gente analisa muito esse resultado final e como que ele tem efeito sobre a capacidade de investimento, sobre a dívida, sobre as perspectivas futuras. Dá uma olhada nesse vídeo que é bem legal, tá? Nós temos também um que compara o Corinthians também com o Flamengo, tá? Bom, aqui no resultado líquido o Palmeiras é o 12º melhor e o Corinthians é o 13º melhor, né? O primeiro foi o Cruzeiro, por efeitos da SAF, né? Da recuperação judicial, tem um efeito contábil ali, também da Liga. O Atlético Paranaense em segundo também é feito da Liga, mas o Atlético realmente tem resultado. Inter, terceiro, Goiás quarto, Atlético Mineiro quinto, Chapecoense sexto, Fluminense sétimo, oitavo, Sport oitavo, Fortaleza nono. Todos esses foram turbinados pela Liga. Vamos lá, eles fazem parte da Liga Forte que antecipou recursos para os clubes, né? Então, quando a gente vai analisar o resultado nessas três esferas, né, do resultado operacional, financeiro e líquido, começando pelo porte, o Palmeiras é melhor, ele tem um resultado financeiro melhor, menos 53 milhões contra menos 127 milhões do Corinthians. Em 5 anos, o Corinthians teve 366 milhões de despesa financeira, o Palmeiras teve 218, e em 10 anos o Corinthians teve 531 milhões de reais de despesa financeira contra 365 milhões do Palmeiras. É um volume de dinheiro que praticamente explica a dívida do clube tirando o estádio, porque 531 milhões em 10 anos, se é valor histórico, se eu corrigir, ele explica a dívida do clube. O Corinthians é melhor no resultado operacional em 2023, tanto no ano quanto nos últimos 5 anos. O Palmeiras foi melhor em 10 anos, mas o Corinthians foi melhor no operacional. Mas na última linha, o Palmeiras foi o vencedor, ele teve 9 milhões de resultado contra 1 do Corinthians em 23. Em 5 anos, o Palmeiras teve 11 milhões de resultado, magrinho também, e o Corinthians teve 246 milhões de prejuízo. E em 10 anos, o Palmeiras teve 165 milhões de reais de superávit, de lucro, contra 439 milhões de perda do Palmeiras, né? Aqui tem 600 milhões de diferença entre os dois. Então aqui o Palmeiras é melhor no porte, na qualidade o Palmeiras também é melhor, tá? Porque o resultado financeiro em relação às receitas totais do Palmeiras foi menos 6% em 23, contra menos 14% do Corinthians. Nos últimos 5 anos, o do Palmeiras foi menos 5%, contra menos 12% do Corinthians. E nos últimos 10 anos, o Palmeiras foi menos 6% e o do Corinthians foi menos 10%. O Corinthians tem muita despesa financeira, tanto o clube social, que é uma draga de grana, quanto o futebol profissional. No resultado líquido sobre receitas totais, o Palmeiras teve 1% de margem contra 0% do Corinthians em 23. Em 5 anos, o Palmeiras teve 0 a 0 contra menos 8% das receitas de prejuízo do Corinthians, e nos últimos 10 anos a margem do Palmeiras foi 3% das receitas e o Corinthians teve menos 9% das receitas. É uma coisa impressionante. Então, na qualidade, o Palmeiras foi melhor. Agora a gente vai para a tendência, e na tendência o Palmeiras também foi melhor. A despesa financeira do Palmeiras subiu 30%, enquanto a do Corinthians subiu 107% em 23. Nos últimos 5 anos, a despesa do Palmeiras subiu 139% contra 182% do Corinthians, muito crescimento, e nos últimos 10 anos foram 120% de alta do Palmeiras e 1.468% do Corinthians. É realmente impressionante. Resultado final, Palmeiras teve queda de 53% contra menos 92% de queda do Corinthians no ano. Nos últimos 5 anos, o Palmeiras perdeu 72% do resultado e o Corinthians perdeu 80%, e nos últimos 10 anos o Palmeiras teve 138% de aumento do resultado e o Corinthians teve 16%
de perda. Então o Palmeiras melhor em tudo. No resultado operacional, o Corinthians foi melhor em 23, né? 36% de alta contra 5 do Palmeiras. Foi melhor também em 5 e em 10 anos. O resultado operacional do Corinthians mostra que o clube tem um caminho muito claro para reestruturar suas finanças, né? Então o Corinthians foi melhor no resultado operacional, mas na geral a tendência o Palmeiras foi melhor. Então no grupo resultado, o Palmeiras venceu no porte, venceu na qualidade, venceu na tendência, venceu nos três. Estamos indo agora para o item patrimônio líquido. O Palmeiras tem o 6º maior patrimônio líquido do mercado. Você vê o gráfico aí na tela, são 129 milhões positivo. O Corinthians tem o 14º, são 114 milhões negativo, passivo a descoberto. Lembrando que o Atlético Mineiro é o primeiro, né, no ranking, o Atlético Paranaense é o segundo, o Flamengo o terceiro, o Inter o quarto e o Cruzeiro em quinto. No patrimônio líquido, quando a gente olha o porte, o Palmeiras foi melhor com PL de 129 milhões positivo contra menos 114 do Corinthians, né? Na qualidade, o Palmeiras também foi melhor, porque aqui a qualidade se confunde com o porte, né? Então, assim como no porte, o Palmeiras também foi melhor. E na tendência, o Palmeiras também foi melhor, porque o patrimônio líquido do Palmeiras cresceu 7%, do Corinthians foi 0%, estável. Nos últimos 10 anos, o PL do Palmeiras cresceu 117%, o do Corinthians caiu 60%. E em 10 anos, nos últimos 5 anos, e nos últimos 10 anos, o crescimento foi de 229% do Palmeiras e uma queda de 71% do Corinthians. Então, no grupo patrimônio líquido, o Palmeiras foi melhor no porte, na qualidade e foi melhor também na tendência. O Palmeiras foi o vencedor. Por último, o nosso quinto item de análise, o endividamento. Nós vamos analisar os dois. Está aí na tela o endividamento. Atenção, o endividamento do Corinthians não tem arena. Então, o Palmeiras, se não considerar o endividamento líquido a arena, no caso do Corinthians, o Palmeiras é o clube que tem a maior dívida líquida do Brasil, são 943 milhões de reais. O Corinthians tem a quinta, 886. Mas isso aqui, todos nós sabemos que tem que botar arena, que não está no balanço, né? Só deixando claro, a arena do Corinthians não está no balanço do Corinthians. Aqui nós estamos comparando o balanço, mas não podemos tapar o sol da peneira, sol com a peneira. O próprio Corinthians soltou relatórios mostrando que a dívida, quando você olha num âmbito maior, mais amplo, a dívida chega aí a 2 bilhões de reais. Então, essa diferença do valor, por exemplo, da dívida com a arena, ela não pode ser considerada. Apesar dos números do balanço mostrarem uma dívida do Palmeiras um pouco maior, nós sabemos que essa dívida do Corinthians, ela é muito maior reconhecidamente pelo clube. Aqui na tela nós vamos também para a análise agora do índice do endividamento líquido sobre a receita recorrente. Então ele mostra o seguinte, o tamanho da dívida de cada clube em relação às suas receitas. Nesse índice a gente considera só as receitas recorrentes, aquelas que excluem venda de jogadores e outras receitas não previsíveis. Nesse índice o Palmeiras é o 7º melhor do Brasil e o Corinthians é o 10º, Corinthians sem envolver estádio, de novo. E aqui na tela você vê o gráfico do endividamento líquido agora comparando com a receita total, todas as receitas recorrentes, venda de jogadores e tudo mais. O Corinthians é o 8º, né? Ele tem um índice de 0,9, o endividamento é um pouco menor do que a receita anual, né? Ele é 90% da receita anual, e o caso do Palmeiras, ele é equilibrado com a receita anual. Lembrando sempre que aqui o endividamento líquido não está considerando a dívida da Arena, né? Porque a do Corinthians, você sabe que mais que dobra esse indicador do Corinthians, iria para 1,8, 2 vezes a receita. Então vamos analisar o endividamento nas 3 dimensões. Primeiro no porte, aqui quanto menor melhor, né? Nós estamos falando de dívida. O Palmeiras, o endividamento de balanço 943 milhões e o do Corinthians 886 milhões, endividamento líquido. Mas nós sabemos que o endividamento do estádio do Corinthians leva a dívida do Corinthians para um patamar mais do que o dobro desses 886 milhões, portanto, o Palmeiras ganha no porte. Na qualidade, quando nós comparamos o endividamento com as receitas para dar uma dimensão real do endividamento, né, em relação à capacidade de pagamento de cada clube, capacidade de geração de receita, não de pagamento, né? Porque aí temos que olhar o EBITDA, mas a receita ela te dá um drive, né? Então nesse índice você vê também uma vantagem do Palmeiras. Por quê? Porque em 2023 a dívida do Palmeiras em relação à receita foi de uma vez, em relação à receita total, contra 0,9 do Corinthians, os dois quase iguais. Mas quando a gente coloca a arena, o Corinthians vai a mais de 2. Então Palmeiras melhor. Quando você olha para a dívida sobre a receita recorrente
recorrente, que exclui venda de jogadores, o Palmeiras tem 1,2 vezes a receita e o Corinthians tem 1,3. Então aqui o Corinthians é pior mesmo sem considerar a Arena. Então o Palmeiras é melhor também na qualidade do endividamento. Se a gente olhar também o percentual de endividamento de curto prazo, o prazo médio desse endividamento e tudo mais, também o Palmeiras ele leva vantagem nesses itens, tá? Olhando para a tendência, para onde está indo a dívida, né? O Corinthians levou a melhor, porque o Corinthians ele conseguiu mais ou menos equilibrar a sua dívida, aquela dívida que não é do estádio, né? A dívida caiu 3% nesse ano, a dívida do Palmeiras subiu 8%, né? E nos últimos 5 anos a dívida do Corinthians subiu 61%, enquanto a dívida do Palmeiras subiu 104%, aqui tem efeitos do Allianz Parque aqui também. E nos últimos 10 anos o Palmeiras levou a melhor, né? Porque a alta da dívida do Palmeiras foi de 302%, enquanto a alta da dívida do Corinthians foi de 457 milhões. Então no grupo endividamento o Palmeiras foi melhor no porte, na qualidade, o Corinthians na tendência, no geral o Palmeiras foi melhor. Então, resumindo aqui os pontos, né? Quer dizer, antes de eu dar um arremate final sobre essa situação, o resultado final foi o seguinte: em receitas o Flamengo foi melhor no porte e na qualidade, e o Corinthians foi melhor na tendência. Em despesas, o Palmeiras foi melhor no porte, na qualidade e na tendência. Em resultado, o Palmeiras foi melhor no porte, na qualidade e na tendência. Em patrimônio, o Palmeiras foi melhor no porte, na qualidade e na tendência. E nas dívidas, o Palmeiras foi melhor no porte, na qualidade, e o Corinthians foi melhor na tendência. Então, nos 5 grupos, receitas, despesas, resultado, patrimônio e dívida, o Palmeiras foi melhor que o Corinthians em todos. Quando a gente desce para os 15 itens avaliados, que são esses 5 grupos, vendo porte, qualidade e receita, dos 15 índices avaliados, o Palmeiras foi melhor em 13 e o Corinthians foi melhor em 2. Não há o que dizer. Aqui é água para o vinho. O Palmeiras tem uma condição financeira, estrutura financeira muito melhor do que a do Corinthians. Isso aconteceu ao longo de 10, 12 anos, quando em 2012 o Corinthians estava comemorando o título mundial e era referência em gestão com muita receita, caixa equilibrado e dívida baixa. Ele de lá para cá ele desceu a ladeira, muito prejuízo, se endividou, gastou mais do que arrecadava. O clube realmente se desestruturou financeiramente. Hoje ele tem uma capacidade de investimento ruim. Vai precisar cortar na pele, como cortou na pele o Palmeiras e o Flamengo. O Palmeiras, ao contrário, em 2013, Paulo Nobre é eleito, começa a reestruturação. A partir de 17 a coisa fica mais nítida e o clube cresce de uma maneira impressionante. Hoje ele tem uma situação financeira muito invejável, briga ali com o Flamengo, né, pela hegemonia financeira. Esse ano, principalmente, as receitas vão aumentar muito com as vendas espetaculares de jogadores. Então, realmente, o Palmeiras está muito bem num ciclo virtuoso, numa gestão que não tem o que se dizer, fora de campo e dentro de campo, está indo muito bem, com títulos, que é o que interessa para a torcida, enquanto que o Corinthians ele precisa parar, reestruturar e recomeçar um ajuste financeiro. Nessa gestão já está muito clara que não vai acontecer nada, tinha essa expectativa, o Corinthians precisa de um choque para poder sair dessa situação, senão é bola de neve, a dívida cada vez maior e despesa financeira não vai sair disso. Se você quiser saber mais sobre o seu clube e outros clubes do futebol brasileiro em termos de finanças, basta curtir esse vídeo, se inscrever no canal da Pluri e dar uma olhada nesses vídeos aqui que falam sobre o seu clube e sobre o futebol brasileiro como um todo. Um abraço a todos, eu fico por aqui. Até mais.